aí eu trago uma segunda situação com a sugestão de abordagem. Você tem uma turma que, além de muito falante, é desinteressada. Você está tentando explicar um conteúdo e eles estão falando de namorado, estão falando de joguinhos virtuais, esse é um outro grande problema, né? Você observar que os alunos vão de blusa de frio e com o capu da blusa na cabeça, e aí você vai olhar, ele está com fone de ouvido, está com o celular. É observar, não ser agressivo, porque com o adolescente não adianta ser agressivo, você pode pedir por favor. Eu tenho algumas formas de abordagem que costuma dar certo. Muitas vezes eu estou explicando e tem um grupo de alunos conversando, eu paro e falo assim, quando vocês terminarem, vocês me avisem, porque eu não quero atrapalhar vocês com a minha aula. Geralmente, quem está prestando atenção fica irritado e eles se transformam no foco da aula. Então, isso constrange de certa forma. Mas existem N situações. Pode ter situações que nem isso vai constranger. De qualquer forma, na aula de filosofia, a única coisa que você não pode fazer é perder a paciência, é gritar, é ameaçar. Porque você, como aquele que ensina a pensar, você, como aquele que sabe argumentar, a partir do momento que você gritou, que você ameaçou, que você colocou para fora da sala, então você já se desestruturou totalmente, você se desestruturou emocionalmente. E como você vai administrar essa aula? Então é preciso vencer pelo diálogo. Então, se você tem uma turma realmente difícil, e tem muitas desse tipo, então é uma estratégia que costuma funcionar. Nem para todos, porque tem aluno que ele não está preocupado com nota. Ele está trazendo uma desmotivação muito grande. Ele só está na escola porque ele é obrigado a isso, pelos pais. E nesse caso, obrigar não adianta e você não vai eleger esse aluno como protagonista da sala, direcionando toda a atenção para ele. Procure abordar o final da aula, procure conversar, mas durante a aula o foco é a aula, o foco é quem está interessado. Então você pode levar atividades escritas em forma de perguntas abertas e passe no quadro. Isso vai, e para estimular a participação da turma, você pega a nota de uma das provas que eles iriam fazer, divide por um número determinado de aulas, tipo, a prova valia 6 pontos. Eu divido esses 6 pontos em 6 aulas e digo a eles, cada aula, se você fizer o exercício, eu vou corrigir no quadro, vou explicar e vou dar o visto. Cada visto desse vale como uma questão da prova. E ao final de 6 aulas, você conseguiu fechar uma prova sem passar por esse estresse. Então isso pode ser altamente motivador, é uma troca interessante, geralmente desperta interesse. Para reforçar esse estímulo, você pode ainda sugerir que todos aqueles que tiverem um caderno de atividades atualizado, com exercícios corrigidos e vistos do professor, serão autorizados a consultar o caderno no dia da prova, na segunda prova. Isso é interessante. Você vai dizer assim, mas prova de consulta não é moleza para o aluno? Se vocês prestarem atenção, a prova do Enem é de consulta, ela traz textos de referência, ela traz imagens. Quando você permite que o aluno faça a consulta, quando existe aí essa interação, ele vai ter que aprender a interpretar. Então, a grande dificuldade para a elaboração e para a análise do discurso é aprender a interpretar o texto. Então, a prova de consulta na filosofia eu considero extremamente importante. Então, nesse caso, se você permite que eles consultem o caderno no dia da prova, todos aqueles que participam ativamente vão fazer prova de consulta. E aqueles que não têm o caderno completo farão a prova sem consulta. Então, nessa forma de abordagem, o professor explica os conteúdos na hora de corrigir os exercícios no quadro. E eles precisam do exercício certo, porque eles vão consultar no dia da prova. Então, é uma forma de conseguir explicar. Então, você chegou na sala de aula, passa o exercício no quadro, vocês têm 30 minutos para fazer. Pode consultar no livro didático. Eles vão fazer, quando terminar, aí você vai começar a corrigir no quadro. Vai começar a corrigir, peraí, mas corrigir não é passar a resposta no quadro. Porque aí, para que serve a filosofia? Na hora de corrigir, você vai perguntar o que você acha que é essa resposta. E o que você acha? E vai perguntando
para saber o que eles responderam. E aí você faz uma síntese. A sua está interessante a sua resposta, mas está incompleto, está faltando isso. E aí você vai explicando, mas não passe a resposta no quadro, porque isso não é interessante. Pode ser que chegue ao final da aula e você não tenha conseguido corrigir os exercícios daquela aula. Não tem problema. O que você não conseguiu corrigir, você inicia a aula seguinte, terminando a correção, e aí você vai fazendo essa jogada entre aulas, né? O professor deve sempre ressaltar que essa explicação é fundamental para a prova. Existe a possibilidade dessa estratégia não funcionar para todos os alunos. Afinal de contas, é uma turma difícil. Todavia, ainda que você obtenha 20% do resultado que você espera numa turma com esse perfil, essa conquista consiste numa grande vitória. Considerando que cada um tem um ritmo próprio de aprendizado, uma vez lançada essa semente ali, ela vai germinar no tempo certo. Pode ser que numa reunião de pais, algum pai chegue para você e diga que ele estava explicando filosofia, o filho estava explicando filosofia em casa. Pode ser que desperte o interesse. Nós precisamos acreditar nos nossos alunos e nós precisamos acreditar no nosso trabalho. Então, quando a gente ama a profissão da gente, quando a gente ama gente, adolescentes, e às vezes é muito difícil, porque tem momentos que eles ficam muito chatos e nada impede de você dizer com amor, poxa, você tá chato hoje, hein? Então isso é importante, você não tem que ser uma pessoa carrancuda, séria, impor disciplina. Não, respeito e disciplina a gente não impõe, a gente conquista. Então você pode ser próximo, mas você pode saber estabelecer limites. E isso vai ser muito importante. Sem envolvimento emocional nenhum com os alunos, o seu rendimento também é nenhum. Então algum envolvimento nós temos que ter.